A liturgia de hoje nos convida a dar um passo a mais no caminho do discipulado. A Igreja, neste tempo comum, vai nos ajudando a contemplar quem é Jesus e como ele forma aqueles que deseja tornar seus colaboradores na obra da salvação. Não se trata apenas de conhecer seus milagres, mas de compreender sua missão e o chamado que ele continua fazendo à sua Igreja. Hoje, somos convidados a escutar a palavra com o coração aberto, deixando-nos formar por Cristo que chama, escolhe e envia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos revela um momento profundamente importante da vida pública de Jesus, a escolha dos 12. São Marcos nos diz que Jesus subiu ao monte, um detalhe que não é apenas geográfico, mas profundamente espiritual. Na Sagrada Escritura, o monte é sempre lugar de encontro com Deus, lugar de oração, de escuta e de decisão. Antes de chamar, Jesus reza. Antes de enviar, ele se recolhe na intimidade com o Pai. E o Evangelho é muito claro ao afirmar: Jesus chamou os que ele quis. A vocação nasce da iniciativa divina, não do mérito humano. Nenhum dos 12 foi escolhido por ser perfeito, sábio ou irrepreensível. Foram chamados porque Jesus quis, porque o amor de Deus é livre, gratuito e misericordioso. Isso nos ajuda a compreender algo fundamental da fé católica. A Igreja não se sustenta sobre a perfeição dos homens, mas sobre a fidelidade de Deus. Marcos nos apresenta 3 dimensões essenciais do chamado apostólico. A primeira é clara: para que ficassem com ele. Antes de qualquer missão, antes de qualquer anúncio, está o estar com Jesus. O discipulado começa na convivência, na escuta da palavra, na intimidade com o Senhor. Sem essa permanência em Cristo, toda missão se torna vazia, ativista e estéril. A Igreja, ontem e hoje, só é fecunda quando permanece unida a seu Senhor. A segunda dimensão é o envio, para enviá-los a pregar. Quem está com Jesus é inevitavelmente enviado. A fé não é algo guardado para si, mas anunciada. O anúncio do Evangelho não nasce de uma ideologia, mas da experiência viva com Cristo. Aqui vemos ecoar aquilo que a Igreja vive neste tempo comum. Somos continuamente formados para sermos discípulos missionários, chamados a testemunhar o reino no cotidiano da vida. A terceira dimensão é a autoridade espiritual, com autoridade para expulsar os demônios. Isso nos lembra que a missão da Igreja não é apenas social ou moral, mas profundamente espiritual. Onde o Evangelho é anunciado, o mal perde espaço, as correntes são quebradas e o ser humano é restaurado em sua dignidade. Essa autoridade não vem do poder humano, mas da comunhão com Cristo. Ao listar os nomes dos 12, o Evangelho não esconde suas fragilidades. Pedro que negará, Tiago e João impetuosos, Judas que trairá. Isso nos ensina que Jesus não escolhe homens prontos, mas forma aqueles que escolhe. A Igreja, iluminada pelo magistério, sempre nos recorda que a santidade é um caminho, não um ponto de partida. Neste tempo litúrgico, a palavra de hoje nos chama a renovar nossa consciência de pertencimento à Igreja. Cada batizado participa, à sua maneira, dessa missão apostólica. Somos chamados a estar com Cristo, a aprender dele e a deixar que ele nos envie onde estivermos, na família, no trabalho, na comunidade. O Evangelho de hoje não é apenas memória de um chamado antigo, mas atualização de um chamado permanente.
Cristo continua subindo ao monte, continua chamando, continua confiando sua missão a homens e mulheres frágeis, mas disponíveis. O verdadeiro critério não é a perfeição, mas a disponibilidade do coração. Oremos. Senhor Jesus, que subiste ao monte e chamaste aqueles que escolheste, olha também para nós, hoje reunidos pela Tua palavra. Dá-nos a graça de permanecer contigo, de ouvir Tua voz no silêncio do coração e de deixar-nos formar pela Tua vontade. Purifica-nos de todo medo, cura nossas infidelidades e fortaleça-nos para vivermos a missão que nos confiaste no dia do nosso batismo. Que unidos à Tua Igreja, sejamos sinais vivos do Teu amor no mundo, testemunhas da Tua verdade e instrumentos da Tua paz. Tudo isso te pedimos confiantes, porque sabemos que quem chama é fiel e jamais abandona aqueles que escolhe. Amém. Tenhamos um lindo e abençoado dia na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, ajude-nos a evangelizar. Curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Lembre-se que o segredo é ter fé em Deus.